Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, a matéria que foi enviada aqui para o nosso irmão Silvio Omar Ramos, desde já fica mais uma vez o agradecimento a esse veterano aqui nas dicas. Ela, para muitos que ainda estão presos na Matrix, principalmente na Matrix religiosa, pode parecer meio estranha. As pessoas dizerem, nossa, os caras estão felizes porque um evangélico, um pastor, está se dando mal. Que tipo de pessoa pode ficar feliz com isso? Na verdade, a gente não fica feliz. O que a gente gostaria é que esses homens, como Valdomiro, usassem o seu poder, a sua influência, para realmente evangelizar as pessoas, para espalhar as boas novas, que é a missão de todo cristão. Mas esses homens usam toda a sua sabedoria para distorcer o evangelho e pregar muitas vezes a graça que é de Deus para eles próprios, se colocarem na posição do Messias e não espalhar as boas novas. Por conta desses atos, você vê na própria vida deles um monte de maldição, apesar do próprio dinheiro, traição, como foi no caso da própria filha do Valdomiro, roubo, que a gente mostrou aqui, né? A própria família desviando dinheiro dele, deixando o cara no prejuízo. E todas essas coisas aparecendo, além do fato que isso sim é uma vitória nossa, de todos nós. E quando eu falo nós, eu coloco nós, todos nós mesmos. Tanto quem tem canal, como quem assiste. Nós que espalhamos as boas novas e muitas vezes mostramos a manipulação que esses caras fazem, distorcendo totalmente o evangelho e criando uma verdadeira fábrica de ateus. Os pecados que esses homens, como Valdomiro, Pedindo Mais Cedo, Silas Malachi e etc. têm nas costas, meus irmãos, não é só o da ganância não. É por ter desviado muita gente das igrejas, tornando, assim como a Bíblia diz, 2 vezes mais filhos do diabo do que filhos de Deus. Muitos que entraram ali e se viram decepcionados, procuraram outros caminhos que levou até mesmo o seu próprio fim. E pode ter certeza que um homem como ele tem muito disso nas costas. Então a matéria que você vai ver aqui, ela confirma um vídeo nosso de ano passado que eu já falava que a mão de Deus está pesando sobre ele. Lembra que ele tinha esse costume de dizer isso? Olha, a mão de Deus agora vai pesar em cima de você e amaldiçoava a pessoa. Ele fazia isso muitas vezes. E agora parece que o feitiço está virando contra o feiticeiro literalmente. Olha a matéria. Justiça determina leilão de templo da Igreja Mundial em São Paulo. Matéria de 14 de 4 de 2022. A Justiça autorizou o leilão de um templo da Igreja Mundial do Poder do Dinheiro que fica em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, após a igreja não pagar uma dívida de R$409 mil. O megatemplo foi inaugurado em 2014 no Lago do Socorro por Valdomiro Santiago, fundador da igreja, e tem dimensões expressivas. Abriga 20 mil pessoas, tem 300 banheiros e 1.000 vagas de estacionamento. Agora, a unidade será leiloada após o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, negar um recurso da igreja que questionava o valor do imóvel calculado por peritos. Segundo a Justiça, ele vale 33,4 milhões. A Mundial argumentou que deveria valer 259 milhões. A decisão foi tomada no âmbito de um processo movido pela Guima Conseco Construção, Serviços e Comércio, que foi contratado em 2017 para cuidar da limpeza e controle de pragas de algumas unidades da Igreja Mundial, incluindo a unidade de Santo Amaro. Porém, em 2019, a igreja deixou de pagar parcelas do pagamento do serviço contratado e a empresa acionou a justiça. As partes chegaram a fazer um acordo para o pagamento, mas novamente a Igreja Mundial deixou de pagar o que devia. Por isso foi determinado o leilão do templo para que o valor seja usado para a quitação da dívida. O leilão será realizado em 10 de maio. A igreja está em crise financeira desde 2019 e é alvo de centenas de ações na Justiça Comum e do Trabalho, por não pagar dívidas e não cumprir acordos trabalhistas. Aqui encerra a matéria. Você sabe que quando é alguém que faz parte do sistema, eles não gostam muito de falar, eles não gostam de deixar claro para você que a informação tem chegado às pessoas e cada vez mais elas estão se libertando dessas correntes. Esses homens distorciam o evangelho, como eu disse no começo, e fazia das palavras do Senhor correntes para aprisionar o povo, quando na verdade o evangelho ele liberta, ele faz justamente o contrário. Em Mateus 11:29 está escrito: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O evangelho é isso, meus irmãos, é descanso, é libertação, é igualdade entre todos. Mas esses homens distorcem muito isso, porque se eles pregam do jeito que está aqui, não dá para ter poder sobre ninguém, não dá para ter autoridade sobre ninguém, porque a autoridade está no próprio Cristo, não em homem de carne e osso.
Então não é lucrativo. O próprio Edir Macedo, naquele vídeo já tão badalado, né, já que nós mesmos já mostramos aqui várias vezes, mas eu acho que vale a pena qualquer hora que os assuntos estiverem mais de boa, a gente fazer uma análise juntos, talvez numa live, não sei, pra gente prestar atenção no que ele tá dizendo ali. Olha, para de ser humilde, você tem que falar com autoridade, você tem que ser o cara que briga até com Deus. Vocês lembram dessas palavras do Pedindo Mais Cedo? A gente já mostrou aqui várias vezes. Pra quem quiser ver aí, tem vídeo nosso, e se você quiser ver direto a matéria da Globo, é só colocar as denúncias, né, da Igreja Universal. Você vai encontrar aí essa matéria da Rede Podre de televisão, que foi uma treta que eles estavam tendo justamente pelo futebol, né? E aí houve essa treta. Saiu muita coisa de ambos os lados, né? Enquanto a Globo denunciava esse lado do pastor, o pastor também denunciava a sonegação de impostos e as coisas ilícitas que a Globo ali, no mínimo, parecia estar envolvida. Enfim, eles viram que os dois estavam perdendo a audiência. Quem se deu bem na época foi justamente o Silvio Santos. Então pararam, né? Decretaram ali uma paz. Agora, não é a desgraça desses homens, né, deles literalmente estarem diminuindo. O próprio Pedindo Mais Cedo tá para criar um partido, não sei se já criou, e isso acontece porque eles estão tendo que se reinventar, né? O Valdomiro, ele meio que ficou preso. Ele cresceu naquele sistema, manipulando as pessoas mais humildes, distorcendo, passando uma certa autoridade para elas indo na onda deles, e não tinha ninguém que fizesse o contraponto. Quando a internet começou a ficar popular, porque faz tempo que a internet tá aí, mas que as pessoas vieram ter acesso foi depois desses aparelhos celulares. Antigamente, para ter um PC, era uma coisa que o mais pobre dificilmente tinha. Basta lembrar aí o tempo das lan houses, né, que você lá tava meia hora, uma hora, então era poucas as pessoas que tinham acesso. Quando chegou esses aparelhos, a informação começou a chegar a muito mais pessoas, e aí é que é o ponto. Quando isso aconteceu, veio uma enxurrada de informação, de contra-argumentação, mostrando o que esses caras realmente estavam fazendo. E aí mais e mais pessoas começaram a deixar de ser escravo deles. Saíram dessa escravidão religiosa. E deixar bem claro, toda vez eu faço questão de colocar esse ponto, eu não sou contra que ninguém se reúna. Tem bons pastores, tem bons padres, bons líderes, que não se colocam na posição de Deus, mas estão ali simplesmente para ensinar o que muitos não conseguem compreender sozinho. E isso é um trabalho louvável. Tem toda a minha admiração. Eu não generalizo como alguns fazem, né? Chama de Babilônia, de prostíbulo, é uma coisa realmente desrespeitosa. Tem muita gente boa nesse meio. Tanto é que os milagres acontecem e vêm do Criador. Mas também tem esse outro lado aí, que a gente sabe que faz parte de um plano maior, uma distorção. Esses caras fazem parte de outro grande grupo, vocês sabem bem qual é, né? Eles mesmos já colocaram nota com o nome de vários deles, e depois eles, nossa, mas que é isso? Como é que você solta uma nota dessa? Mas não processaram ninguém. Né? Vocês lembram daquela nota que dizia quem eram os maiores aqui do Brasil, né? Na seita? E eles têm todo o direito de ser o que quiserem. Agora deixem claro pro povo, não fique manipulando, né? Mostra literalmente a cara. Então não é que a gente fique feliz em vendo um homem tendo prejuízo e indo à falência. Não é isso que deixa a gente feliz. Mas saber que o motivo disso está acontecendo é justamente pelo despertar das pessoas. Embora exista toda a restrição, hoje cada palavra tenha que ser escolhida, mas a gente ainda consegue fazer um pouco do contraponto, mostrar um pouco a realidade. E isso é graças a vocês, meus irmãos, que assistem, que dão relevância a esse tipo de conteúdo. Então a mensagem, ou pouco ou muito, chega em algumas ou muitas pessoas e é o suficiente para que cause esse efeito aqui, né? Você já imaginou se não houvesse ninguém falado o que a gente já falou e outros também? Como seria diferente essa notícia? Ao invés de justiça determina, poderia ser muito bem Valdomiro constrói mais templos. Podia ser muito bem isso aí, né? Tá mais rico, mais poderoso. Vocês veem que eles estão cada vez mais entrando no governo. Veja aí os escândalos que está tendo. Estão cada vez mais querendo continuar mamando. Ou seja, se reinventando, porque viver apenas do dízimo das pessoas inocentes está ficando cada vez mais difícil para eles. As pessoas estão entendendo melhor as coisas. Isso aí eu acho que a gente tem que considerar sim um ponto positivo. Agradecer a Deus, né, por estar intercedendo por nós. Como ele disse, né, meus irmãos, ali em Sodoma e Gomorra, se tivesse ali 2 ou 3, ele pouparia a cidade inteira. Você imagina uma nação toda orando, pedindo. Sempre a esperança das coisas mudar, né, meus irmãos? A gente tem que entender que o sistema é grande, é poderoso, mas existe alguém maior do que eles. Essa é a verdade, e o desespero deles é esse, justamente esse. Porque eles têm pouco tempo. Eles trocaram o que é eterno pelo material. E aí, vendo que de fato os tempos estão chegando ao fim, eles começam a agir, a tentar aproveitar o máximo possível. Mas o resultado está aí, meus irmãos. É uma riqueza que não traz alegria. É os bens, é casão, é carrão, e os caras não se divertem com essas coisas. Parece que tem só para status. Eu lembro daquela matéria, né, do Marcelo Rezende,
né, que já não está mais entre nós. E quando o Valdomijo amaldiçoou ele, disse que ele ia secar, dizendo que tudo que ele estava dizendo era mentira e manipulação. E hoje, cada vez mais, a gente está vendo a verdade aí, né? Ele lá com a sua fazenda, que conseguiu comprar com o dinheiro da igreja, a gente viu que não deu em nada aquilo ali, né? A justiça no Brasil realmente é complicada, meus irmãos. Justiça só existe para quem é ladrão de galinha, né? Como eu disse para vocês. Mas enfim, o tempo passou, né? Demorou, né? Como a gente sabe, a justiça de Deus tarda, mas ela não falha, meus irmãos. Ela não falha. Valdomijo, que até pouco tempo estava comprando esse tipo de fazenda, estava com uma frota de avião. Vocês lembram que a gente também fez uma matéria aqui? Eu até questionei, digo, por que um pastor precisa de tantos aviões assim, né? Esses jatinhos, para que tantos? Um só não era o suficiente, que coisa estranha. Tá aí, acredito que é um bom resultado. Dou meus parabéns a você, meu irmão, que dá relevância a esse tipo de conteúdo. Isso faz com que o conteúdo em si tenha força. Então agradeço muito, é uma vitória de todos nós. Espero que mais pastores do tipo dele passem por isso, até para que aquelas pessoas que realmente estão interessadas em evangelizar as pessoas e em espalhar as boas novas não percam espaço para esse tipo de gente. Tá certo, meus irmãos? Então, peço a você que compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço, fiquem com Deus. Fui!